Pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Charles Henrique, meu sócio aqui do Grupo Contropax e controlador interno das empresas. Estamos iniciando hoje, Charles, nosso 13º episódio já, né? E rapidinho, né? Rapidinho vai passando, a gente vem progredindo, buscando cada vez mais estar passando conteúdo para vocês. E hoje vamos contar com o Charles aqui para falar um pouco sobre o processo, Charles. Né? Eu queria entender um pouco de ti sobre pela sua experiência, qual a visão que você tem para a implantação de processos organizacionais dentro das corporações hoje? O que é que você acha? Pronto, Lucas. O termo processo, né, é um termo bastante interessante, porque ele está ligado diretamente ao resultado, né, que a empresa está ali, né, gerando dentro do seu ambiente de negócios, né? Para você ter uma noção, o termo processo, ele vem do latim procedere, que significa o quê, basicamente? Avançar, ir Sim, em frente. Ou seja, o processo nada mais é que um conjunto de tarefas, né, um fluxo de tarefas, sim, em que o colaborador, uma pessoa que está executando aquela atividade, tem que se seguir de forma sistêmica, né, de forma sistemática. Todo o processo de organização, ele está ligado diretamente ao quê? A um objetivo fim, à entrega de um produto, à entrega de um serviço, à entrega de informação ou à entrega de determinados dados, né? Se você levar em consideração a importância do processo em si, ele está ligado diretamente ao como o colaborador irá seguir com aquelas próximas atividades, né? De forma clara, de forma objetiva. Isso mostra os passos que ele deva seguir, de forma que ele consiga ter um resultado dentro do esperado, né, pré-definido naquele processo, e assim se torne claro a obtenção daquele resultado. Quando a gente fala em processo, geralmente o processo ele se subdivide, né, em três principais categorias. É o processo operacional, que ele está ligado basicamente à atividade produtiva da empresa. Um exemplo, a elaboração de um determinado produto, ali é um processo produtivo. Ou se for levar em consideração a empresa de serviço, o determinada aplicação daquele serviço dentro daquele processo. Então, assim, ele tem essa subdivisão. Tem o financeiro, que basicamente está ligado às finanças do negócio, que seria o quê? Contas a pagar, contas a receber, emissão de cobrança, emissão de nota, tudo aquilo está ligado à parte financeira. E tem também uma terceira categoria que subdivide, que é a questão do atendimento ao cliente, sim, que é o sim. quê? Importante. Que é a entrada daquela comunicação do cliente, aquele atendimento inicial, é a própria prestação daquele serviço, é a própria entrega daquele produto, bem como está ligado também ao pós-venda. Ah, será que aquele serviço foi de fato aplicado de maneira satisfatória? Sim. Será que aquele produto era aquilo que o cliente estava esperando? Então, tudo isso está ligado a processos. E dentro da organização, isso tem que estar totalmente mapeado para que possa entender aqueles dados, entender aquelas análises e tomar as melhores decisões dentro daquelas estratégias que foram pré-definidas inicialmente. Então, assim, o processo em si, os processos, né, a importância disso é esse mapeamento, é Sim. esse entendimento de como as coisas estão funcionando. Está funcionando. Isso é muito importante, Charles, porque eu já acompanhei casos em que, de fato, a falta da implantação desses processos, para ter, de fato, ali um cronograma, uma Sim. organização, todo esse mapeamento para a entrada do cliente em uma empresa ou algum outro processo do tipo, Uhum. existe uma série de gargalos, né? No sentido de quê? Quando esse processo se iniciava, ele não finalizava completando as informações da forma como realmente deveria ser, né? Isso. E aí, tendo em vista isso, quais seriam os grandes impactos, os grandes gargalos, digamos assim, ao se iniciar a implantação de um processo? Quais são os primeiros erros que as empresas cometem para tentar se organizar nesse sentido? Pronto, às vezes, Lucas, parece até ser óbvio, né, isso que eu vou Sim, falar, mas dependendo da situação, é necessário, por exemplo, definir um objetivo, né, para aquele negócio, para aquele processo. sim, Às vezes, as empresas elas tentam criar processos que nem mesmo sabem qual é a finalidade daquele processo, qual o objetivo que eu vou querer alcançar, qual o resultado que eu vou querer alcançar com sim, a implantação daquele processo. Então, assim, é interessante, primeiramente, definir um objetivo. Ó, esse processo que eu estou criando é para
um objetivo em si, um determinado resultado, né? E aquilo ser claro, tanto para quem vai executar aquele processo, como também para quem vai analisar aquele processo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os processos têm que ser padronizados. Como assim, Charles, padronizados? Se um colaborador A, um colaborador B, for operacionalizar aquele processo, for seguir aquelas etapas daquele processo, eles têm que entender que é padrão tanto para o A como também para o B, para que quando eles forem realizar as atividades que estão pré-definidas naquele processo, siga de forma contínua, siga de forma rotineira, assim dizer. Então, assim, é necessário definir o objetivo, é necessário padronizar as tarefas que estão naquele processo, e nada mais é interessante também que todas as informações que forem extraídas daquele processo é necessário para a tomada de decisão. Isso tem que estar em mente. Porque às vezes, o que pode acontecer? Cria o processo, cria a formatação dele, coloca um padrão, documenta todo aquele processo via sistema, via planilha. Geralmente, planilha eu não recomendo muito para processo, porque é algo auxiliar. É interessante um sistema mesmo que você consiga mapear aquele processo. E dentro da situação, é necessário tomar as decisões com base no processo, porque vamos lá, cria um processo, deixei tudo alinhado. E se eu for tomar decisões com base em intuição e não o que aquele processo está me trazendo, não o que aquele resultado do que o processo está me trazendo, então não serviu de nada, né? Entendi. Então, sim, é interessante seguir essas etapas de definir o objetivo, criar uma padronização, tomar as análises conforme os dados que o processo está gerando ali, para que a gente consiga ter uma implantação saudável, implantação ok dentro daquele esperado, que aí é o que a empresa está buscando dentro daquilo que ela está querendo receber de resultado. Receber de resultado. Entendi. E Charles, me diz uma coisa, suponhamos hoje que diante de todos esses cenários que você mencionou, sobre esse ponto de ser analítico, né, diante de um processo de fato, Sim. Vamos supor que uma empresa que já existe, né, os seus processos ali pré-definidos e tudo mais, existe a possibilidade de a gente tentar, ou aí até mesmo conseguir otimizar esses processos? Pronto. Esse é um fator muito importante, desde a criação do processo, né, até a execução e como a finalização dele. A otimização, ela é algo constante, né? Ou seja, você faz o processo, né, os colaboradores executam aquele processo. E caso você não consiga, em tempos, né, otimizar eles vão chegar a um tempo que vão se tornar obsoletos. Por quê? Porque dentro daquela conjuntura, ele não vai ter mais serventia 100%, né, para aplicabilidade daquele resultado que você está esperando. Um exemplo, se você pretende otimizar processo, você tem que fazer o quê? Tem que listar todas as etapas daquele processo, verificar quais são os gargalos que tenham gerado com a aplicabilidade dele, tentar otimizar aqueles gargalos. Um exemplo, né? Eu sou uma empresa de serviço e aí dentro daquela conjuntura eu peço serviço de manutenção, a manutenção de equipamentos, né? E aí eu peço manutenção de equipamentos domésticos, ar-condicionado, máquina de lavar louça. E aí dentro desse processo eu entendi que teve um gargalo, teve uma falha, né? O prestador de serviço levou a peça, mas esqueceu de levar uma peça que era principal para aquela aplicação. Sim. E aí, se aquele tivesse naquele processo, um checklist daquelas peças que ele teria que levar, ele não esqueceria e meio que não perdia tempo, não tinha gastos desnecessários daquela conjuntura. Então, assim, é necessário entender as etapas, buscar melhorar a aplicabilidade dessas etapas e o funcionamento delas. É interessante também, dentro desse contexto, né, montar o fluxo de tarefas e entender como você pode melhorar esse fluxo. É interessante eu colocar uma tarefa para ser realizada primeiro do que outra, mas por quê? Será que eu consigo otimizar tempo? Sim. Será que eu consigo otimizar resultado naquela? Então, assim, é interessante essas otimizações serem feitas de forma contínua. Sim. Trimestralmente ou bimestralmente eu faço essas análises, né, em busca de melhoria de processo. Então tem que se seguir essas otimizações. Não é só fazer o processo executar, mas sim a otimização dela é que faz você gerar mais resultado para o negócio. Que esse é o objetivo. É o objetivo, né? De todo mundo, né? Logicamente. Mas tipo assim,
A gente citou agora um caso em que a empresa ela já existe alguns processos e a gente tentar conseguir otimizar. E digamos que essa empresa que não tenha, além de você ter mencionado alguns casos agora, como questão de demora, questão de falhas no processo, de organização em si, quais seriam outros impactos negativos que poderia ter pela falta de processo, a falta de organização, de gestão dentro de uma empresa dessa? Pronto. O principal impacto disso, Lucas, está ligado diretamente ao resultado da empresa. Sim. O que é que contribui com resultado não satisfatório ou com resultado negativo, né? Sim. Caso a empresa ela não tenha os seus processos bem definidos, né, as suas linhas de operação bem definidas, ela incorre que há gastos desnecessários, há aumento de custos, há desotimização do tempo gasto. Porque, por exemplo, se eu tenho um processo e eu tenho um serviço para ser executado em 1 hora ou em 2 horas, se eu executo em 3 horas, eu estou destinando 1 hora daquele serviço trabalhado, no tempo do meu colaborador, a um mesmo serviço, eu podendo estar alocando ele em outro serviço que possa gerar mais resultado para a empresa. Então, assim, a desorganização do processo em si, né, da execução daquela atividade, tudo isso está ligado diretamente à não utilização de um processo. É tanto que, dependendo da situação, os colaboradores mesmos vão sentir isso. Eu executei uma tarefa. Essa tarefa ela não estava mapeada. Um colega meu, seria o outro colaborador, executou a mesma tarefa, a emissão de um relatório. Então, os dois fizeram o mesmo relatório para aquele determinado fim. Em contrapartida, o outro colaborador que poderia estar destinando o tempo dele para um outro relatório de uma outra empresa, ele fez da mesma empresa. Então, assim, gasto necessário, aumento de custo, aumento de despesas, é, a geração de lucro, ela se torna totalmente indevida para aquela situação. Então, assim, são diversos fatores que a não aplicabilidade e o não gerenciamento de processos impacta totalmente no resultado da empresa. Entendi, entendi, perfeito. Vocês estão vendo a importância, né, pessoal, de fato a gente conseguir e fazer uma implantação uma cultura organizacional, vamos falar assim, né, Charles? E Isso. me diz uma coisa, para implantar um processo desse, seria interessante algum tipo de adaptação com a equipe? Hoje, vamos supor, uma empresa com 30 funcionários, cada um pensa de uma forma diferente, cada um quer agir de uma forma, cada um já tem até, entre aspas, os seus vícios de trabalho, né, de forma como conduzir determinadas situações. Sim. Então, quais seriam algumas recomendações para essas aptidões, essa adaptação de fato à implantação? Pronto. Para se montar uma cultura de processo, Lucas, é interessante o que, basicamente? Você ter as etapas bem definidas das atividades que você quer desenvolver, né? Dentro daquelas etapas, montar um fluxo adequado, né? Criar um cronograma de análise daqueles dados durante a execução daquele projeto Sim, e também a otimização deles. Porque nada adianta você ter etapas, ter fluxo, ter execução, ter análise daqueles dados, se você não otimiza eles, né, de forma rotineira, né, de forma contínua. sim, Então, tem essa necessidade. Com base nisso, é interessante o quê? Que seja feito, um exemplo, a empresa não tem uma cultura de processo. Né? Inicialmente, quando os colaboradores começarem a visualizar isso, eu vou ter um checklist ali para preencher, eu vou ter umas etapas ali a ser seguida. Então, é necessário fazer uma reunião com os colaboradores e informar o pessoal. A gente vai iniciar uma cultura de processos aqui na empresa. Isso vai desde da microempresa até a empresa de grande porte. Claro que a empresa de grande porte ela já tem os processos definidos, por isso que ela é de grande porte. Né? sim, sim. Então, quando você vai iniciar com a microempresa, é interessante passar essa visualização, passar essas ideias para os colaboradores, porque são eles que vão lidar diretamente com aquilo. Então, é interessante passar aqueles objetivos que você pretende atingir com a definição daqueles processos. E é interessante que dentro daquela cultura, tome iniciativas que você consiga passar aquilo para o colaborador e também retornar aquilo de forma bem transparente, de forma bem clara, né?
para que todos consigam executar de forma satisfatória para a obtenção daquele resultado, né, que você está querendo, Sim. e você consiga ter o objetivo fim da empresa, que é a geração de lucro, a geração de caixa, né, dentro desse contexto. Então, é muito importante passar isso tanto para as áreas operacionais, como para as áreas estratégicas, né, dentro daquela conjuntura, para que eles consigam se interligar, para que eles consigam ter essa integração, né, de entendimentos e de resultados. Perfeito, perfeito. Charles, hoje eu estimo aqui uma média de quanto tempo demoraria para finalizar. Vamos supor, estou com a empresa, quero fazer a implantação de um processo, todas essas aptidões, caso particular de cada um, uma média de quanto tempo seria para finalizar a implantação de um processo organizacional? Pronto, Lucas. Dentro desse contexto, a gente pode entender o quê? Né? Que isso está ligado diretamente à necessidade da empresa e o esforço que a empresa vai aplicar, né, para a implantação daquele processo. Por exemplo, é, eu vou montar aqui numa empresa um processo de organização financeira. Sim. Ah, eu vou montar um processo ali com o meu financeiro referente a contas a pagar, contas a receber, emissão de cobrança, emissão de nota. Então, um processo financeiro dentro da conjuntura, vamos dizer ele que em um mês e meio, ele já esteja rodando, gerando resultados, ou seja, já passou da análise de entender como é que ele estava sendo executado. Sim. E já está gerando um resultado em si para a empresa, né? Sim. Agora vamos lá, um exemplo. Eu vou criar aqui um processo de um produto novo, de uma indústria, né? Dependendo da situação, esse processo pode levar meses. Por quê? Porque vai desde a análise daquele produto, vai desde os testes daquele produto dentro daquela conjuntura, vai desde a aceitação daquele produto para um tipo de, de população ou algo assim. Então, esse processo ele vai ser mais longo, né? Sim. Então, isso vai depender basicamente de quê? Do objetivo que a empresa está querendo, né? E o esforço que ela está aplicando. Então, com base nisso, a gente consegue mensurar, né? E é importante, né? Toda empresa, quando ela vai implantar um projeto, o projeto de um processo, né? Sim, sim. Ela tem que entender até o tempo de início, o tempo de meio, o tempo de fim. Porque pode acabar que você implanta isso e dentro do esperado você não consegue alcançar aquele resultado, né? Isso, dentro daquele tempo. Então isso gera mais gasto de tempo, mais desperdício de recurso, e diversos outros fatores negativos. Então é importante definir início, meio e fim, né? Para aquela conjuntura daquele processo e com base nisso você conseguir extrair os melhores resultados daquilo, dentro daquela oportunidade. Bacana, bacana. Vocês estão vendo, né, pessoal, a importância de fato de a gente ter um processo bem alinhado, bem definido. A galera do marketing da agência está aqui com a gente. Vocês estão vendo aí, né, pessoal, a importância de implantar um processo, né? Então, assim, Charles, queria te agradecer primeiramente por esse tempo e todo esse conteúdo, né, que é muito importante. Você queria tocar em mais algum ponto? Mais esclarecer, mais algo? Só para finalizar, Silas, como a gente está falando aqui de processo, né? E como a gente tem uma empresa de contabilidade, né? Sim. Tudo dentro dessa expectativa, a gente está aplicando, a gente está buscando, né, de forma até chegar ao resultado final, que é o quê? Que é a satisfação dos nossos clientes. Sim. A satisfação em busca de a gente conseguir oferecer os melhores serviços, né? E a gente conseguir mensurar aquilo, né? Sim. É tanto que hoje, até para exemplificar para o pessoal que está nos assistindo, Sim. todos os nossos setores, né, desde o setor contábil, aqui pessoal, setor fiscal, societário, administrativo, todos eles têm processos bem definidos, né, de forma que para cada setor nós temos os POPs, que a gente chama internamente, que são os procedimentos operacionais padrões, isso, que cada empresa tem sua especificidade. Então, assim, por mais que o setor ele tenha aquela rotina específica, né, para cada setor, cada empresa tem um atendimento especial, cada empresa tem um atendimento típico dela, né? E tudo isso está ligado dentro de um processo. É tanto que quando há um desligamento de um colaborador e outro colaborador ele já vem para substituí-lo, ele já entende como é que funciona o processo daquela empresa, porque já está tudo mapeado, já está tudo definido. Né? Não tem aquele gasto desnecessário de tempo para que o outro colaborador passe todas as orientações para o que está vindo. Né? É claro que tem algumas questões mais específicas que têm que ser passadas, claro, mas a base a gente já tem ali definida. Isso vai desde os setores, desde
nos setores também estratégicos que dá contra o PAC, onboard de cliente, onboard de colaborador, tudo isso está dentro do fluxo, está dentro do processo. E isso é muito importante para a gestão e se analisar aqueles resultados. Ah, como é que eu vou mensurar dados, como é que eu vou mensurar informações, se eu não tenho isso mapeado, se eu não tenho isso padronizado, se eu não utilizo a tecnologia necessária para aquele tipo de análise daquele processo. Então, assim, a tecnologia, hoje aqui na Contropax, a gente fala até que a gente chama de empresa tecnológica, porque de fato é tecnológico, porque todo tipo de operação que a gente está fazendo é através de um sistema, é através de um ERP, é através de um sistema de gestão, né? E com base nisso a gente consegue otimizar os nossos resultados, né? Com o intuito de quê? De gerar resultado para o nosso cliente. É tanto que o nosso lema é gestão de excelência, de fato, né? É passar para o cliente uma gestão que a gente consiga entender as dores dele, né? Sim. E com base nisso saná-las de forma mais intuitiva, de forma mais leve, que ele consiga mesmo ter resultado, ter lucro, né? Esse é o objetivo, né? Gerar caixa ali dentro do esperado Do dele. esperado dele. Faz empresa para ganhar dinheiro, né? Com certeza. Mas, tipo assim, Charles, muito obrigado. Muito importante essas palavras, todos esses pontos que você tocou. Isso é de fato de extrema importância, pessoal. Novamente ressalto. Por quê? Porque todos esses processos que o Charles mencionou, tanto para situações específicas, Charles, quanto também para aqui para nossa empresa, são de extrema importância para que você não gere gargalos de fato, né, Charles, no seu processo organizacional. E você consiga de fato ter a sua riqueza, a sua grandeza do seu negócio. Não é isso? Sim. Mas, Charles, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Né? Até o próximo episódio. Vai que vai ser no 14º, novo, no 15º. Deixa os próximos capítulos. Os próximos capítulos, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Curte, comente e compartilhe aí o nosso conteúdo, tá bom? Se tiver sugestão de temas, de algum tópico, algum conteúdo que você queira tratar com a gente, coloca aí nos comentários, manda pra gente que a gente vai estar buscando fazer isso pra vocês, tá? Um forte abraço. Tchau, tchau. Um forte abraço. Valeu.